O assunto do vídeo de hoje é histograma. E se você tem dúvida ou não faz a menor ideia sobre o que eu estou falando, acompanhe aqui comigo até o final, que eu gravei um vídeo bem bacana para te ensinar sobre o que é o tal do histograma e também para te falar para que ele serve. Então, vamos lá? Tem muita gente que não sabe para que serve um histograma e muitos ainda não sabem nem que isso existe. Mas se você tiver conhecimento do que é e para que serve, isso vai te ajudar bastante, tanto no ato do clique, como depois quando você for editar a sua foto. Tá, mas o que é esse tal de histograma então? Bom, ele nada mais é que esse gráfico aqui e, basicamente, ele te dá informações sobre luminosidade da sua foto. Na edição de imagem, no Photoshop, no Lightroom, esse histograma ele é dividido em 5 partes. Então, falando da esquerda para a direita, a gente tem primeiro os pretos, depois as sombras, depois os médios ou a exposição, depois os realces e por último os brancos. Então assim, logo de cara já dá para perceber que quanto mais para a esquerda, mais escuro, e quanto mais para a direita, mais claro, certo? Tá, mas o que isso significa e como é que você interpreta esse gráfico? Bom, eu acho que fica mais fácil de eu explicar tudo isso te mostrando alguns exemplos. Vamos lá? Então, eu peguei essa foto aqui para mostrar de exemplo para você e tá aqui o histograma dela. Se você não souber como é que faz para aparecer esse histograma aqui, é só você vir aqui em janela e apertar em histograma que ele aparece aqui, beleza? Então, como é que a gente está interpretando esse histograma em relação a essa foto que a gente está enxergando? Ele está me falando que eu tenho uma quantidade bem grande de pontos claros. Por quê? Lembra, né? Direita era ponto claro, esquerda era ponto escuro. Então, eu tenho aqui uma região que tem bastante pontos claros. E esses pontos claros é correspondente a esse céu que eu tenho aqui. Tanto é que se eu fizer uma seleção só aqui no céu, ele vai me mostrar que realmente eu só tenho pontos bem claros aqui do céu, beleza? Então, voltando aqui para a foto original, o que mais que ele está me falando? Ele está falando que eu tenho 0 de pontos que são completamente pretos, né? O preto absoluto. Por quê? O pouco de preto que eu tenho aqui, que é o preto, né, da roupa dela, você pode ver que ele não é um preto absoluto, ele é um preto que está meio esbranquiçado. Então, ele não é o preto absoluto. Tanto é que se eu fizer a seleção aqui, você vai ver que, né, eu tenho bastante pontos escuros, mas não é o preto absoluto que está aqui, mas são os pontos escuros, beleza? Beleza, então agora voltando aqui para a foto original, eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, o que eu fiz? Eu saturei no contraste dela. O que o contraste faz? O contraste faz com que o histograma fique com esse formato aqui de U. E esse formato de U é bem característico dessas fotos que você tira contra a luz de silhueta. Por quê? A silhueta aqui da pessoa, né, que você está vendo, fica tudo em preto aqui, né? Essa parte aqui corresponde a essa parte aqui do lado esquerdo do histograma, que é os pixels escuros. Tanto é que se eu selecionar essa parte aqui, isso sim é o preto absoluto, tá vendo? Ele mostra aqui que eu tenho só pixels nessa região aqui da parte bem escura do histograma. Em compensação, se eu escolher essa parte aqui do branco, ele vai me mostrar que eu tenho só aqui essa região que é o branco absoluto. Voltando então aqui para a seleção total. Então eu estou falando que nessa foto aqui eu tenho esse comportamento do histograma com formato em U, que está falando que eu não tenho quase nada de tons médios, eu tenho muitos tons muito claros, que é a parte aqui do céu, e eu tenho muitos tons muito escuros, que é toda essa parte de sombra da bailarina pulando. Existem 3 formatos básicos, tá, de histograma que eu vou mostrar aqui. A primeira delas é essa daqui que a gente chama de high key. High key por quê? Porque a gente vê uma predominância muito grande de pontos claros, né? Então, ou seja, uma foto que está geralmente super exposta, né, ou com uma claridade muito alta, né, está com uma exposição bem alta, a gente vai ver que tem uma predominância de pontos nessa região direita aqui do histograma, ou seja, você pode ver que ele faz uma crescente aqui, porque ele tem 0 de pontos escuros e vai cada vez aumentando mais a quantidade de pontos claros. O contrário dessa foto a gente chama de low key, que é esse caso aqui. Nessa foto você pode ver que a predominância é de pontos escuros, tanto é que então esse gráfico ele é o contrário do high key. Enquanto o high key ele é uma crescente, o low key ele é uma decrescente. Por quê? Porque ele tem uma predominância muito grande de pontos escuros. Tanto é que você pode ver que nessa foto a gente tem muito mais pontos escuros do que pontos claros. E o meio termo entre esses dois é o average key, que é, né, o médio. Average key por quê? Porque ele tem esse comportamento aqui que parece uma montanha, ou seja, ele tem bastante tons médios, quase nada de tons escuros e quase nada de tons claros. Então ele forma assim esse formato dessa montanha que predomina tons médios.
Eu vou só mostrar mais um exemplo para tentar fixar um pouco melhor esse conceito. Eu peguei essa foto aqui e vamos lá então. Analisando o histograma dessa foto, ele está me mostrando que eu tenho uma distribuição, né, relativamente razoável aqui. Eu não tenho picos, né, eu não tenho nada que está no preto absoluto e nem que está aqui no branco absoluto. Mas eu tenho uma concentração grande até de realces e eu tenho uma concentração grande também aqui de sombras. E uma concentração média, né, dos tons médios. Provavelmente essas sombras, né, que eu tenho bastante aqui, são dessas regiões que estão escuras. Até que se eu fizer uma seleção dessa parte, você vai ver, tá vendo? Ó, ele é predominantemente só sombra. E em compensação, essa parte aqui da roupa dela vai ser só realce, ou seja, só pontos claros aqui. Enquanto que se eu pegar aqui, sei lá, por exemplo, a parte da pele dela, vai ser tons médios, predominante de tons médios. Então, se eu escolher a foto inteira aqui, a gente tem esse comportamento aqui. Eu, na minha opinião, eu gosto bastante desse tipo de foto com esse comportamento para retrato. Por quê? Eu não gosto nem que tenha preto absoluto na foto e nem que tenha o branco absoluto na foto, tá? Então, esse tipo aqui de histograma é um dos que eu mais gosto. Mas vale a pena falar que não existe histograma certo e histograma errado. Não tem dessa de esse histograma está certo, esse histograma está errado. Depende muito do tipo da foto que você vai fazer e depende muito também do estilo que você gosta. Esse daqui é o meu estilo, beleza? Bom, acho que deu para entender o que é e para que serve um histograma. A maioria das câmeras digitais tem como você fazer aparecer o histograma na tela enquanto você está fazendo o clique. Mas se a sua câmera não tiver esse recurso, não tem problema, porque o mais importante é que você veja o histograma quando estiver editando a foto. Bom, espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, se inscreve, me segue. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui o seu comentário que eu te respondo o mais breve possível, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima!